Nós vamos acompanhar. Aleluia. Pode sentar, irmãos, amém? Glória a Deus. Nós estamos pegando uma sequência, né, em que o povo está caminhando para a conquista de toda Canaã. O povo está pegando de volta, né, aquilo que era seu. O preço já havia sido pago pela terra, né, como nós já aprendemos que Abraão pagou pela terra, e Deus agora está devolvendo ao seu povo escolhido. E agora no capítulo 7 a Bíblia vai nos contar este momento em que Josué e Israel faz uma aliança com os gibeonitas. Então nós sabemos que nesta terra nós vivemos em batalhas espirituais, tá bem? Nós vivemos em batalhas, e as nossas batalhas, elas não são carnais. A própria palavra do Senhor diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, tá bem? Então não é com a força, não é com algo natural. As armas, as estratégias, tudo que envolve a nossa caminhada, a nossa vida, não é de forma natural, mas sim espiritual. E diante de cada batalha, existem estratégias, existem formas para que possamos pelejar, possamos guerrear. E dentro da batalha existem dois lados, amém? Dentro dessa batalha existem dois lados, existe o bem e existe o mal. E a Bíblia diz que para vencer o mal, tem que vencer com o bem, amém? Não dá para vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Então, se alguém te fez mal, se alguém te feriu, se alguém provocou algo ruim na sua vida, não vá naquela de vingança, né? Não, se ele fez comigo, também vou fazer a mesma coisa com ele, né? A Bíblia diz que se alguém bater na tua face, oferece a outra. Então, é vencer o mal com o bem. O bem sempre prevalece. Então, dentro da batalha existem esses dois lados, o bem e o mal. E dentro dessa batalha existem estratégias, e nós precisamos ter muito cuidado, porque assim como Deus, Ele está ao nosso favor, assim como Deus está agindo por nós, o inimigo, o adversário da nossa alma, ele também tem as suas artimanhas, ele também tem as suas estratégias, ele também tem os seus modos de trabalhar. Então nós precisamos estar vigilantes e atentos para entender essas estratégias, essas artimanhas, para que nós não sejamos enganados pelo adversário. No mundo natural, nós temos como se fosse um detector de algo ruim, né? Nós temos essa sensibilidade em saber que há algo ruim que vai fazer mal para a nossa vida, né? É mesmo que você olhar, abrir a geladeira, ver uma comida estragada, pegar ali, ver aquela comida e ver que ela não está com uma coloração boa, se o seu cheiro está ruim, então você sabe que se você digerir aquilo, né? Se você ingerir aquilo, vai acabar lhe fazendo mal. Então isso é um sensor que tem na nossa vida, do modo natural, que nós sabemos que aquilo vai fazer algo ruim na nossa vida. Então no mundo espiritual, nós também devemos ter essa sensibilidade é dada através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina. A Bíblia diz
que não precisamos de ninguém que nos ensine. Não é que, então não precisa do pastor, não precisa do evangelista, não precisa de um líder. Não é isso, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que o Espírito Santo nos ensina a verdade. Não precisamos de ninguém que nos ensine, porque o próprio Espírito Santo nos ensina, mas é porque o Espírito Santo, ele vai nos trazer esse discernimento da verdade, se o que está sendo pregado, o que está sendo falado é realmente verdade ou não. Amém? Porque o verdadeiro ensino é aquele que vem através do Espírito Santo de Deus. Então ele nos ensina. Cristo mesmo disse que ele enviaria o Espírito Consolador e ele os ensinaria, ele os guiaria em toda a verdade, e ele lhes faria lembrar de tudo quanto ele havia ensinado. Então, quando nós chegamos nessa parte, nesse texto, nós vamos observar que Israel, Josué, que está conduzindo o povo, eles vão continuar batalhando. Ainda havia terras para serem conquistadas, ainda havia terras para serem dominadas, e a fama de Israel, a história de Israel estava percorrendo por todas as nações, e duas coisas provocavam nas nações que ouviam essa história: medo e raiva, porque um povo estava dominando a terra, um povo estava destruindo reis, nações, povos, estavam conquistando várias terras. Então isso causava medo em alguns e raiva em outros. E os que tinham raiva iriam procurar guerrear contra Israel. Os que tinham raiva procuravam alguma forma de pelejar, de batalhar contra o povo de Deus. E os que tinham medo procuravam de alguma forma tirar vantagem diante disso. E é o que vai acontecer justamente nessa história. Porque a Bíblia diz que todos os reis que estavam além do Jordão ouvindo, aleluia, sobre Israel, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, eles se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então essa parte do povo, essas nações, esses reis, eles se ajuntaram para guerrear, para pelejar contra Israel. Porém a Bíblia diz que os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, eles usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados. Então este povo, eles ficaram com medo, eles tiveram temor por tudo que o Deus de Israel fazia através deste povo. Então Gibeon era uma cidade muito grande, era uma cidade também muito rica, tinha um povo também muito grande, o seu exército também era poderoso. Porém eles entenderam, diante das circunstâncias, que eles não conseguiriam medir forças contra Israel. Eles entenderam que não adiantaria eles levantarem o exército e pelejar contra o povo de Deus, porque eles sabiam que eles seriam derrotados. Eles já conheciam a história de Moisés, eles já sabiam a história, então eles já sabiam que mesmo que eles tentassem, de forma alguma eles conseguiriam vencer. Então quando eles veem esta situação, quando eles se deparam com este momento, eles vão procurar algo para que eles possam se defender, para que eles possam prevenir a sua vida, para que eles possam preservar a cidade, para que eles consigam se manter vivos diante do juízo que já havia sido decretado por Deus
para todas aquelas terras. Então Deus já havia decretado o juízo. Então o decreto de Deus era que tudo fosse destruído, tudo fosse dominado. Então eles vão procurar água. A Bíblia diz que agora eles vão usar de astúcia. Eles vão até o povo, porque eles sabiam que era uma guerra impossível de se vencer. Era uma guerra, era difícil derrotar o povo de Israel. Então eles vão até Israel, eles vão até Josué com uma estratégia diferente. Eles vão até Israel com um jeito de agir diferente. E a Bíblia diz que eles vão usar de astúcia, e eles vão como se fingindo serem embaixadores. Então, embaixador é aquele que vai com uma missão, aquele que vai que é enviado para uma missão, para fazer algum tipo de acordo, né? Coisas desse tipo. E quando eles saem da cidade, a Bíblia diz que eles vão levando com eles sacos velhos, odres de vinho velhos e rotes. Essa palavra rotes significa quebrados, tá bem? Então eles estavam levando odres velhos, quebrados e remendados. E nos seus pés eles estavam com sapatos velhos e também remendados, roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Então eles estavam indo com uma estratégia diferente. Eles usaram dessa estratégia para enganar a Josué e ao povo. Então eles pensaram: nós vamos sair daqui, nós vamos fingir que somos embaixadores, que viemos de uma terra muito distante, mas para que eles consigam acreditar que isso é verdade, nós vamos ter que levar daqui sacos velhos, odres de vinho velhos, quebrados e remendados. Os nossos sapatos têm que ser velhos e remendados, as nossas roupas têm que ser velhas, para que eles percebam que nós estamos viajando por muito e muito tempo. Então, quando eles chegassem dessa forma diante de Josué, eles acreditariam, porque as evidências assim mostravam. Até o pão, até a provisão que eles tinham, o pão que eles levaram, a Bíblia diz que eles já levaram pão seco e bolorento, né? Aquele pão duro, né? Que se você bater em cima de uma mesa de vidro pode até quebrar. Um pão cheio de mofo, estragado. Mas para que quando eles chegassem, Josué acreditasse que realmente a sua história era verdade. Para que quando eles chegassem, o propósito deles fosse concretizado, que era justamente fazer uma aliança com o povo de Deus. Então nós temos que entender que diante da nossa vida, diante da nossa caminhada, o adversário da nossa alma, ele nunca vai vir com as mesmas estratégias. Ele nunca vai vir de uma mesma forma. Ele nunca vai trabalhar de uma mesma maneira, sempre. Vai ter um momento que ele vai vir de uma maneira diferente, com uma estratégia diferente. Então eles vieram com uma mentira. Então a maior estratégia do adversário é a mentira, o engano. Só que dentro dessa estratégia, dentro desse parâmetro chamado mentira, existem várias formas de se enganar. Existem várias formas de se enganar aquele que está ouvindo a história, aquele que está vivenciando o momento. Então nós precisamos ter cuidado, porque o inimigo ele vai usar de várias maneiras para querer enganar-nos, para querer fazer com que nós caiamos na sua história. Então eles saíram de uma maneira, para que quando eles chegassem lá, eles entendessem que realmente a sua história era verdade.
mas tudo não passava de uma mentira, tudo não passava de um engano. Então nós precisamos ter cuidado com pessoas que vêm até nós, com momentos que acontecem na nossa vida, porque são enviados do inimigo, são enviados do adversário, com histórias, com até mesmo evidências, para tentarem comprovar que a sua história é verdade. Mas, no entanto, não passa de uma mentira. Então nós precisamos ter cuidado, porque eles levaram sacos velhos, odres de vinho velhos e quebrados e remendados, seus sapatos velhos, suas roupas velhas, o pão, tudo para que eles acreditassem que a caminhada deles era de muito longe. Então, às vezes a mentira é contada de uma forma tão convicta que parece ser verdade. Então a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E para que nós possamos discernir esses momentos, nós precisamos buscar a Deus o discernimento, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos guie. Então eles foram, porque a real intenção deles era ter uma aliança para que eles pudessem ter proteção. Eles queriam estar protegidos eles não queriam estar protegidos não só do juízo de Deus, mas quanto também as nações, que depois que as outras nações soubessem que Gibeon havia feito aliança com Israel, que eles tinham ido até o povo de Deus, as outras nações também iriam contra eles. Então eles não queriam somente proteção contra o juízo de Deus, mas também contra as nações que viriam contra eles posteriormente. Então eles queriam se aproveitar do benefício que havia sobre Israel. Eles queriam se aproveitar da bênção que havia sobre o povo de Deus. Então, nós temos que ter cuidado, porque muitas pessoas, quando vêm até nós, nem muitas das vezes elas vêm com verdade, com sinceridade. Nem muitas das vezes ela vem para ter uma amizade verdadeira, uma aliança verdadeira, mas é porque elas querem se aproveitar dos benefícios de Deus que há sobre a sua vida, da bênção de Deus que há sobre a sua família. Elas querem estar perto de você porque elas sabem que de você procede vida, que de você procede algo bom, mas elas não querem estar ao seu lado por causa de Deus, por causa do céu, por causa da palavra, por uma amizade verdadeira, por uma aliança verdadeira, mas porque elas querem se aproveitar. Então elas vão chegar até você com evidências que parecem que comprovam a sua história, mas na verdade não é. Então eles vão até Josué com uma mentira, porque eles entenderam que Israel não era um povo mercenário, que estava ali somente para matar, para trucidar, para fazer o mal.
mas porque eles estavam ali para conquistar o que era deles. Então a história continua dizendo que eles vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram eles aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei pois agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós, como pois faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante. Então entenda que eles não vão dizer de onde eles vieram. Eles só disseram: nós viemos de uma terra muito distante. Então bem aí já dava para perceber que eles estavam mentindo. Bem aí já dava para entender que algo estava errado. Por que eles não disseram a terra de onde eles vieram? Por que eles não declararam a sua procedência? Então nessa conversa já dava para perceber, nessa interrogação já dava para entender ali que algo estava errado. Porque eles não falaram de onde eles eram, eles só disseram que vieram de uma terra muito distante, dizendo: nós viemos de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, tudo quanto ele fez aos amorreus, além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e diz-lhes: nós somos vossos servos, fazei pois agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui agora já seco e bolorento. Então eles continuam naquela mentira, eles continuam contando a versão da sua história. Observe que eles disseram a si mesmo: esse pão que nós temos aqui, quando nós pegamos eles, ali eles estavam quentes. Nós pegamos esse pão aqui, foi feito da hora. Era a nossa provisão no caminho. Mas olha agora, está seco, está bolorento. Olha aqui, os nossos odres eram novos, agora estão velhos, estão quebrados, estão remendados. Olha para nossas roupas. Os nossos sapatos, eles já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então eles vão colocando evidências naturais para que aos olhos de Josué e aos homens de Israel, quando eles olhassem as evidências, eles acreditassem na sua história. Mas tudo não passava de uma estratégia para que eles conseguissem aquilo que eles queriam. Até falsas testemunhas eles usou o povo, dizendo: o povo pediu que nós viéssemos aqui, o povo nos enviou para que nós pudéssemos estar aqui, nos enviou até vós. Faz de nós os teus servos. Nós somos os teus servos. Fazer agora acordo conosco. Então, nem toda a história que é contada para você é verdade. Mas para que você saiba se é verdade ou não,
para que você entenda se é verdade ou não. Entenda os fatos. E nem tudo é de fácil discernimento de forma natural. Nem tudo pode ser discernido pelo nosso sensor nosso sensor natural. Nem tudo pode ser discernido pelo nosso próprio entendimento. Observe que quando eles mostram as evidências a Josué, aos homens de Israel, está aqui, é verdade. Aqui o pão agora, quando nós saímos de casa, estava bom, estava quente, estava bom de se comer, agora está seco, está bolorento. Os nossos olhos estão quebrados, estão remendados, estão velhos, nossas roupas. Tudo se estragou no meio do caminho, porque é muito distante a nossa terra. A nossa viagem foi muito longa. Isso dá até a entender um pouco de sofrimento, de vitimismo. A pessoa, quando ela quer te enganar, quando ela quer fazer com que você acredite na história dela, quando ela quer que você se sinta sensibilizado, ela vai usar de vitimismo, de sofrimento. Então aqui você vai entender que, além das evidências, eles estão mexendo com o sentimental na mente de Josué e dos homens, porque eles disseram: quando nós saímos, estava tudo perfeito, estava tudo bom, mas olha só, no caminho as coisas começaram a ficar ruim. A nossa provisão, o nosso pão já não dava mais para comer, os nossos odres quebrados e velhos, as nossas roupas aqui rasgadas, velhas, nossos sapatos, aleluia, vai começar a contar para mexer com o sentimental. Então a pessoa que, quando ela quer te enganar, para que você acredite na sua história, ela vai mexer com o teu sentimental, ela vai fazer com que você sinta pena dela, ela vai contar uma história para que você sinta pena, misericórdia. Sentimentalismo, vitimismo, aleluia, vai contar uma história de sofrimento, mas tenha cuidado, porque isso pode passar de uma mentira. E diante de tudo isso, a Bíblia vai dizer que, aleluia, os homens de Israel tomaram das suas provisões. A Bíblia diz: os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Então cuidado. Roupas rasgadas, roupas velhas, sapatos remendados, odres quebrados, velhos, remendados, pão seco e bolorento, só coisa ruim, nada que prestasse. E a Bíblia diz que os homens de Israel pegaram para si, que os homens de Israel tomaram para si aquela provisão. Então tenha cuidado, meu irmão, com o que você pega, com o que você toma posse, porque os homens de Israel pegaram aquilo, aleluia, aquela provisão que não prestava. O que você vai fazer com um pão seco e bolorento? O que você vai fazer com roupas rasgadas, com roupas velhas, com sapatos remendados? O que você vai fazer com odres velhos, remendados e quebrados? Para nada presta, a não ser para ser jogado fora. Mas a Bíblia diz que eles pegaram para si, eles tomaram para eles. Então tenha cuidado, para você não tomar para si costumes errados. Cuidado com o que trazem até você, para você não pegar aquilo que não presta,
para aquilo que não serve para você. Aleluia, pão seco e bolorento. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É um pão, aleluia, que tem vida. Mas eles levaram um pão seco e bolorento. Se eles comessem aquele pão, podia fazer até mal. Então cuidado com as palavras que você retém. Cuidado com as palavras que você guarda, com as palavras que você recebe. Cuidado com os conselhos que você ouve. Pão seco e bolorento podem trazer prejuízo. Conselhos de ímpios que podem trazer prejuízo para a sua vida. Palavras secas, palavras vazias, palavras ruins, bolorento, palavras ruins, palavras cheias de mofo. Não tome para si, tenha cuidado. Aleluia. Lamandarabaço, decandarabaxandarabacalamandarabas. Aleluia. Odres velhos, quebrados, remendados, não serve. Odre quebrado e remendado não serve. Roupas velhas, rasgadas. A Bíblia diz que Deus nos dá vestes novas. Deus coloca um sapato um calçado nos nossos pés, uma aliança no nosso dedo, um anel no nosso dedo, aleluia. Deus nos dá roupas novas, aleluia. Mas eles estavam trazendo roupas velhas. Eles tomaram das roupas velhas, aleluia. Cuidado, aleluia, porque você, através de Deus, é revestido, aleluia, de um novo homem. E querem trazer para você o velho homem, as velhas roupas, os velhos costumes, as velhas ações, as velhas atitudes. Querem manchar ali o teu corpo, querem manchar a tua essência. Roupa velha, roupa rasgada, não serve, não combina com você. Não tenha a sua, como é que se diz agora? Fugiu a palavra. Não é o seu molde. Não é o seu molde. As roupas que eles trouxeram não era do molde do povo de Deus, aleluia. Então tome cuidado com as roupas que trazem até você. Roupas rasgadas, não é o seu modo, não é para você, aleluia. Não deixe que tragam até você, aleluia, aleluia, a velha natureza, o velho ser, aleluia. Deus coloca sobre você uma nova veste, uma nova essência. Ele coloca sobre você o bom perfume de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sapatos velhos remendados. Sapatos velhos e remendados. Um sapato velho e remendado é só para te dar raiva. Porque no momento da caminhada, o sapato onde foi remendado, ele vai se arrebentar, irmão, vai te dar raiva. Vai fazer você passar vergonha. Porque já pensou? Teu sapato já está remendado, já está feio porque é remendado. Aí você está andando na rua, aí o sapato vai e se rasga no mesmo lugar de novo, dá prejuízo, sai a sola, sai o fundo do sapato, ele descostura, aí te dá raiva e ainda te faz passar vergonha, porque quem está te olhando vai ficar rindo de você. Então o inimigo quer trazer zombaria para a sua vida. O inimigo só quer rir de você, quer fazer você passar vergonha. Irmãos, para você ter noção, eu não tinha preparado nada disso aqui. Deus está falando agora aqui no momento.
O inimigo quer trazer vergonha para você. Sapatos remendados, sapatos velhos. Deus coloca sobre você ali o calçado da preparação do Evangelho. Esse não te traz vergonha, esse não te traz raiva, esse não te traz prejuízo. Aleluia. O inimigo não ri de você, o inimigo não te zomba. Aleluia, porque você está calçado com um calçado preparado para você. Aleluia. Sapatos velhos e remendados, não aceite a vergonha. Não aceite. Odres velhos, ali os odres eram usados para colocar vinho. O vinho significa alegria. Eles estavam trazendo odres quebrados. E odre quebrada dá para colocar vinho? Eles querem tirar a tua alegria. Eles querem o inimigo quer tirar o prazer da vida, a alegria, o gozo, a paz. Aleluia, que o caminhar com Deus provoca. Então cuidado, aleluia, com os instrumentos que você acha que é uma provisão e não é. Porque eles estão dizendo, é uma provisão que quando nós saímos de casa, estava tudo perfeito. Na verdade não era. Eles já trouxeram de lá tudo esculhambado. Então o inimigo não vai trazer nada perfeito para você. O adversário não vai trazer nada bom para você. Ele já vem trazendo estragado, para estragar a sua vida. A Bíblia diz, Jesus mesmo disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, aquilo que não era para colocar na massa, ia estragar a massa. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então algo estragado, algo ruim, pode estragar aquilo que é bom, vai trazer prejuízo. A Bíblia diz assim mesmo: ouvi todas as coisas, mas só retende aquilo que é bom. Tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, está na palavra. Aleluia. Tudo isto guardai em vós, tudo isso retém para vós. Então tome cuidado, aleluia, porque eles já estavam levando, estragados da onde eles saíram da cidade, para Israel. E o pior é que eles tomaram para si, o pior é que eles pegaram, porque não prestavam, não tinha nada de bom, já estava tudo estragado. Então tome cuidado com o que você pega, com o que você toma, porque você pode achar que é provisão. Foi o Senhor que mandou, foi o Senhor que enviou essa pessoa. Tome cuidado, aleluia, porque o pior erro deles, eles poderiam ter evitado, eles poderiam ter se prevenido contra isso, mas eles se sentiram tão autoconfiantes. Eles estavam tão confiantes que eles deixaram de consultar ao Senhor. A Bíblia diz assim mesmo, que eles pegaram a provisão e não pediram conselho ao Senhor. Eles não pediram direcionamento de Deus. Eles não perguntaram a Deus: e aí, Senhor, esses homens falam a verdade? Eles não pediram o conselho de Deus concernente àquilo que dos homens que estavam diante deles. Eles não pediram que Deus iluminasse a sua mente concernente à situação que agora eles estavam passando. Eles deixaram de consultar a Deus. O grande sucesso, as grandes vitórias,
as grandes bênçãos que Israel conquistou, foi porque os líderes consultavam a Deus. Porque o povo, porque os líderes pediam conselho ao Senhor, pediam direcionamento. Então, quando você deixa de pedir direcionamento a Deus, quando você deixa de pedir conselho ao Senhor, você vai tomar decisões erradas, porque você vai na sua autoconfiança. Não, Deus está comigo. Deus é o meu Senhor. Deus está a meu favor. Deus está agindo, aleluia, aleluia, ao meu favor. Então isso se torna uma autoconfiança. E aí você vai deixar de pedir conselho a Deus e vai agir com os seus próprios conselhos. Vai agir conforme os seus próprios pensamentos, e aí está o grande prejuízo. Então não deixe de pedir conselho a Deus. Tudo que você fizer, tudo que você for fazer, tudo que vier até a sua vida, todos os planos, os projetos, tudo que foi enviado até você, peça direcionamento de Deus, discernimento espiritual, para você entender o que provém de Deus e o que não provém. Porque às vezes o negócio é tão bom, não, é um povo que veio de longe, muito longe, para fazer aliança. Quanto mais gente do nosso lado, melhor. Mas quantidade não define qualidade. Porque nem todos que vêm até você estão com a mesma visão, está com a mesma fé, tem o mesmo entendimento, tem a mesma comunhão, tem a mesma intimidade. Nem todos que vêm até você estão na mesma palavra, no mesmo espírito. Então tome cuidado, aleluia. Preserve a sua vida, pedindo conselhos ao Senhor. Mas eles não pediram. Eles apenas pegaram e disseram: vamos fazer um acordo. Isso é bom para nós. Peça direcionamento de Deus, que assim como o tema desse ano 2021, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, que a sua vida seja guiada pela palavra, que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo, que a sua vida seja guiada pelos conselhos de Deus, que a sua vida seja guiada, seja direcionada pelo Senhor. Não deixe de orar, não deixe de pedir ao Senhor direcionamento, aleluia, para que os teus passos sejam passos firmes, para que você não tropece. E a Bíblia diz que Josué fez paz com eles, fez acordo, aleluia, ainda disse que lhes daria vida. E aí os príncipes da congregação também lhes prestaram juramento. E a Bíblia diz que no fim de 3 dias, depois de fazerem um acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo dos filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeões e Sefira e Beerote e Kiriate-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhe podemos tocar. Isto porém lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus.
Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés seu servo que a vós daria toda esta terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso lhe fizemos assim. E eis aqui agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim pois lhe fez e livrou-lhes das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Então naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Então, depois de 3 dias, Josué e os filhos de Israel descobriram a mentira, viram que tinham sido enganados, viram que eles tinham mentido para eles, viram que eles tinham caído numa cilada. E os filhos de Israel começaram a murmurar contra eles, contra os príncipes. Só que eles já tinham feito uma aliança. E uma aliança naquela terra era um sinal de honra. E se eles desfizessem a aliança, o nome de Israel seria levado à vergonha. O povo de Israel seria levado à vergonha. Então, eles deveriam manter com a sua palavra. Eles deveriam manter o propósito. Então, bem aqui é revelado a graça de Deus. Porque mesmo que eles tivessem mentido, mesmo que eles tivessem enganado, por causa de uma aliança, Deus preservou. A vida deles foram preservadas. Eles continuaram vivos. Eles continuaram com a sua vida. Porém, mesmo havendo graça, a justiça de Deus não é anulada. Porque Deus é um Deus justo. Então entenda que eles foram enganados. Só que Deus não deixaria que o seu povo ficasse no prejuízo. Porque eles foram enganados de forma inocente. Eles não sabiam. Porque eles não consultaram a Deus. A Bíblia diz que se beberes alguma coisa mortífera, sem saber, não lhe fará dano algum. Se tocares em alguma coisa mortífera, sem saber que isso vai te fazer mal, só que é alguma coisa que pode te matar e você não sabe, não tem o conhecimento, então ele não vai te fazer mal algum. Então Deus não deixaria que o seu povo fosse levado ao prejuízo, porque eles foram enganados de forma inocente. Eles não sabiam. E mesmo que a graça de Deus fosse revelada sobre a vida da cidade de Gibeon, a justiça de Deus não foi anulada. Então, mesmo que a graça de Deus esteja sobre a vida daqueles que te fazem mal, mesmo que a graça de Deus seja repousada sobre a vida daqueles que provocaram algo ruim, que mentiram para você, que te enganaram, aleluia, a justiça de Deus não deixará de existir sobre eles. A Bíblia diz que aqueles homens, aquela cidade se tornaram seus servos, e eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água. Eles passaram a servir de forma ardiz, um trabalho pesado para Israel. Então eles serviram em algo. A Bíblia diz que agora eles seriam malditos. Ou seja, aquele povo já não provaria mais nada, não provaria nada de bom, não teria um trabalho bom, não teria um trabalho digno. A vida deles já não seria uma vida mais de forma
digna, mas eles seriam rachadores de toda a descendência, seria rachadores de lenha e tiradores de água. Eles iriam sofrer até a morte. Eles iriam sofrer até a morte, em um trabalho árduo, em um trabalho difícil. Malditos. Aleluia. Então, o inimigo, mesmo que alguém venha até você, te engane, minta para você, consiga fazer com que você, aleluia, faça uma aliança com ele, um acordo, mesmo que você não saiba a verdadeira intenção, Deus não deixará que a justiça dele seja feita sobre a sua vida e sobre a vida daquele que provocou, aleluia, mentira contra você. Então, maldito aquele que engana, maldito aquele que mente, maldito aquele que vem com intenções erradas contra o povo de Deus, maldito aquele, aleluia, maldito aquele que vem com mentiras diante da liderança do povo do Senhor. Maldito aquele que vem com engano contra a liderança espiritual. Você será considerado maldito. A tua vida será miserável. Você não vai passar de um rachador de lenha, um tirador de água. Você vai trabalhar debaixo de um sol escaldante, você não vai ter resultados. A sua vida será uma vida desgraçada, miserável. Então cuidado. Aleluia. Louve a Deus. Aleluia. Porque o Senhor é justo e Ele não deixará impune, aleluia, aqueles que se levantam contra você. Deus não deixará impune os teus inimigos, aleluia, mas o juízo de Deus permanecerá, aleluia, contra os teus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Fique de pé nesse momento. Aleluia. Então cuidado, peça direcionamento de Deus diante das suas batalhas espirituais. Peça que Deus ilumine a sua mente, abra o teu entendimento, o teu discernimento. Aleluia. Para que você não faça acordos e alianças com pessoas erradas. Para que você não tenha amizades erradas do seu lado. Um povo totalmente diferente do teu, com pensamentos diferentes, aleluia, do teu, aleluia, não tem a mesma fé, não vive a mesma palavra. Então cuidado, peça direcionamento do Senhor, aleluia. E cuidado com aquilo que você retém, com aquilo que você toma, aleluia. Você pode achar que é uma provisão e não é. E pode trazer prejuízo para a sua vida.